Oi, meninos, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Quem já conectou, tá me ouvindo? Meninos, quem já está conectado, tá me ouvindo bem? Ativem a câmera. Vamos dar um oi para todo mundo. Depois vocês podem ficar aí tranquilos. Vocês estão me ouvindo? Aham. Ah, sim. Como que vocês estão? Ativem a câmera. Por que vocês estão tudo com vergonha desse jeito? Hein? Emanuele ativou a câmera. Tudo bem? Bem, a senhora? Como que vocês estão? Como que está sendo esse período de quarentena, de pandemia? Eu tô bem, graças a Deus. Meninos, o que eu quero que vocês façam? Como os primeiros anos tá tudo numa aula só, eu quero que vocês lá no chat coloquem para mim, por favor, seu nome e qual primeiro você é, tá? Por que isso? Quem tá assistindo as aulas online minhas vai ter 2 pontos de participação dessas aulas. E aí, para mim não. Para mim colocar, pontuar vocês certinho, eu preciso que vocês coloquem aqui no chat, mas é para pôr mesmo. Escreva no chat seu nome e qual o primeiro que você é. Alguns eu sei qual que é, outros eu já não tenho certeza, então é melhor por garantia, tá? Todos entenderam o que eu pedi? Sim. Ótimo, então coloca lá. Mas é para todos colocarem, senão vocês ficam sem esse ponto, tá bom? Onde é que é o chat, minha gente? Ô, minha Nossa Senhora. Aqui, ó, você vai no cantinho aqui no seu computador, aí tem o bate-papo. Na opção mais. Fala baixo, minha filha, você tá gritando. Na opção mais aqui no seu computador, aí tem o bate-papo. Você pode escrever aí. Acharam? Eu. Quem tá no celular, fica também embaixo. No celular tá lá, escrito chat já. Não é chat não, amiga, é bate-papo. Bate-papo, chat é bate-papo mesmo. Tem bate-papo. Você coloca lá no bate-papo o seu nome e o primeiro que você é, tá? Se é primeiro A, B ou C. Até agora só 3 pessoas colocaram. O meu chegou, professora? Tem aqui do Luiz Fernando, do primeiro A, da Lara, primeiro C, Gabriel Rodrigues, primeiro A, da Emanuele, primeiro B, e do Pedro Henrique, primeiro B. Até agora. Eu não sei. Aí, outra coisa que eu quero que vocês peguem, sempre estejam com o caderno em mãos, porque o que for importante para vocês estarem fazendo as anotações, tá? Uhum. Outra coisa importante, não deixem de participar das nossas aulas de matemática, porque a nota que você tiver em matemática vai estar valendo também para geometria, tá? Todos entenderam? Quem entrou agora que não me escutou, não deixe de colocar no bate-papo o seu nome e a série. Vai lá no bate-papo, coloque lá o seu nome e a sua série, tá? Por exemplo, quem que é 1, 2, 3? Ah, é. Quem que tá no Galaxy A20? Então, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês e a série. Muitos não colocaram ainda. Vocês acharam a opção do bate-papo? Todo mundo encontrou? Nossa,
Encontrou? Agora eu sei Ah, que tá. é o 1, 2, 3 é o Gabriel. Não é paia. E o Galaxy é o Alessandro, primeiro A. Então tá bom. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora a gente vai ficar usando essa modalidade de aula, tudo pelo Zoom, tá? Avisem os colegas que é importante estar assistindo essa aula. Mesmo que não esteja em casa, mas tenha acesso à internet, pode entrar pelo celular. Baixa o Zoom pelo celular e assiste. Porque quem participar das nossas aulas vai ter 2 pontos de participação, tá bom? E eu também vou estar fazendo para vocês umas atividades. Como vai ser essas atividades? Seu filho? Gente, vamos me ouvir, tá? Essas atividades serão atividades que eu vou estar enviando um questionário para vocês responderem, de acordo com o conteúdo que a gente vai ver, tá bom? Então, é importante que vocês coloquem, que vocês não deixem de assistir, tá bom? Para poderem estar respondendo essas atividades que eu vou estar fazendo com vocês. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida? Ou a gente pode ir direto para a aula? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade para isso agora. Não? Ninguém quer dizer nada? Ninguém? Tá bom, então. Então, eu preparei para vocês uma revisão, tá? Do principal conteúdo que se tem no segundo bimestre. E eu vou compartilhar com vocês agora o material que eu preparei, tá? No período da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, pode perguntar, eu vou esclarecer, tá bom? E se der certo de eu conseguir passar essa revisão toda agora, eu vou passar só uns exercíciozinhos, porque o que aconteceu? No período que a gente entrou de quarentena, eu passei mais videoaula de alguns professores do que propriamente coisas minhas, né? Então, eu vou fazer essa revisão agora com vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando. E a gente tem aula hoje, sexta-feira tem outra. E aí a gente vai estar fazendo essa revisão nessas 2 aulas, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? A Jéssica que gosta de te perguntar, o Igor? Tranquilo? Tá. Quem é o Galaxy J2? Coloca pra mim aqui seu nome. Tem muita gente que entrou que não colocou o nome aqui na minha listinha. Coloca, por favor, pra mim tá dando a sua nota de participação, tá? Professor, essa revisão pode copiar ela no caderno? Pode sim. Só que como é muita coisa, pode copiar o que é mais importante, tá? É bom que vocês copiem no caderno a revisão que está sendo feita. A revisão que eu preparei hoje... Gustavo, você não está ouvindo nada? Tenta ver se você... Vê se seu áudio tá bom. Se não... o Gustavo está conectando ainda. Ativa seu microfone para ver. Nossa, que pesado. Primeiro ano, então, vou falar para todos. Vocês estão perdidos? Stephanie, tá falando para mim que tá meio perdida. Tá perdida com... perdida com o aplicativo. Professora, tá muito complicado esse aplicativo. Não, gente, isso é só questão de costume. À medida que vocês forem usando, vocês vão vendo que não é tão difícil, não. Quem está usando o Galaxy levantou a mão, ativa, fala o que foi, fala para mim o que está acontecendo. É o Luiz Fernando. Então, o que é importante vocês fazerem? No Zoom, vocês vão usar, todo mundo agora aprendeu a usar o bate-papo? Ainda tem gente perdido com o bate-papo.
Todo mundo aprendeu a usar aí o bate-papo? Acho que sim, né? Então é simples. A gente começou as nossas aulas. Vocês vão lá no bate-papo, vai colocar o seu nome e qual primeiro é o seu. Seu A, o B ou o C. Para que isso? Para mim poder dar a sua nota. 2 pontos. Vai estar valendo a nota para quem está assistindo as nossas aulas, tá? Só isso que vocês precisam fazer. O restante é comigo. O restante é eu que vou passar para vocês. Eu que vou dar aula para vocês e vocês vão só perguntar as dúvidas que vocês tiverem, eu vou ficar esclarecendo, tá? Gustavo Gabriel, faz o seguinte, sai da aula e volta de novo, para ver se volta o seu áudio. Todos estão me ouvindo bem? É um problema só com conexão com o Gustavo? Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Mais ou menos. Tem hora que o áudio tá caindo. Tá caindo um pouquinho? Pode ser a internet dando uma falhazinha. Vou aumentar aqui o meu volume e me fala se tá bom. Tá bom o volume para todo mundo? Eu aí. Tá, agora foi. Eu sou desse jeito. Do Então, jeito que ela falou aí. E eu dou, com certeza. Ótimo. Então tá, agora, para a gente começar a nossa aula revisão do nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês que vocês desativem os microfones. Vocês sabem desativar? Peraí que eu vou desativar de vocês aqui. Isso, desativem os microfones. Aí, quando você tiver alguma dúvida, se tiver dúvida, você ativa seu microfone e me pergunta que eu vou respondendo, tá? Meninos, então eu preparei para vocês uma revisão de função quadrática de tudo que nós vimos. Vou compartilhar com vocês agora o material que eu tenho. Pronto. Assim que carregar para vocês, manda um joinha para mim saber que vocês estão vendo a minha tela. Então, estão vendo? Tá. Ótimo, então vamos lá. Função do segundo grau ou função quadrática é a mesma coisa. Não tem segredo, tá? É o mesmo nome para dizer da mesma função. Então, vamos pela definição, né? Primeira coisa, o que é uma função quadrática? A função quadrática, ela pertence, né, aos números reais, tá? E ela é dada por essa ordemzinha aqui, ó, em que f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com A, B e C, números reais. Mas para que seja uma função quadrática, o A tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que eu tenho uma carinha dessa daqui, ax ao quadrado mais bx mais c, todos pertencentes aos números reais, e o meu A ele é diferente de zero, eu tenho uma função quadrática ou uma função de segundo grau ou do segundo grau. Posso continuar? Pode. Então, olha só, vamos ver os exemplos, né? Professor, espera só um pouquinho para nós ir copiando. Tá, espero. Sobe um pouquinho. Aqui tá bom, né? Obrigada. Aham. Então, meninos, essa é a carinha de uma função quadrática, tá bom? Toda vez que vocês tiverem uma função nesse sentido, é assim. Quando vocês estiverem prontos para mim passar adiante, vocês me avisem, tá?
Para anotar isso aí. Alguns pediu para anotar, então eu aconselho que vocês anotem. Como é uma revisão, é bom que vocês entendam essas definições. Ah, professora, mas eu não quero anotar. Tá, você tem o direito de não querer anotar, mas aí quando eu passar os exercícios, as atividades para fazer, é bom você consultar. Aí, se você quiser voltar na aula e assistir para relembrar o que foi falado, também é critério seu, tá? O que nós vamos fazer? Todas essas aulas que eu vou passar para vocês pelo Zoom, eu vou preparar para vocês uma lista de atividades avaliativa, valendo nota, para vocês fazerem, tá? Ah, professora, mas como que vai ser isso? A senhora vai mandar para a escola vai imprimir? Não, vai ser tudo feito pela internet mesmo, tudo pelo Google. É um questionário que eu monto no Google, vou passar para vocês. E aí... Professora. Oi, pronto? Uhum. E aí esse questionário vocês vão responder e me enviar. E eu vou receber tudo por e-mail, tá? Professora, Oi, a senhora vai colocar o vídeo aula lá no Classroom? coloco. Todas as nossas aulas eu vou colocar lá também, tá? Mas por que eu falo que é importante você assistir a aula comigo? Porque quem assiste a aula comigo tá ganhando 2 pontos de participação da aula, tá bom? Professor, Oi, pode perguntar. pode passar. Posso? Então, vamos lá. Sabendo, então, que é uma função de segundo grau, né? Então, agora a gente vai ver os exemplos dessa função de segundo grau. Então, olha só. Eu sei que para ser uma função de segundo grau tem que ter essa carinha aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais... Vou voltar aqui um pouquinho. Mais bx mais c. Todos eles são números reais e o meu a tem que ser diferente de 0. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, ó. X ao quadrado menos 4x menos 3. É um exemplo de uma função de segundo grau, não é? Porque, ó, eu tenho o meu a, eu tenho o meu b e eu tenho o meu c. E o meu a, ele é diferente de 0. Então, quanto vale o meu a, primeiro ano? Quando não tem, quando acontece esse caso aqui, ó, que eu só tenho x ao quadrado, não tem nenhum número que acompanhe, tá travando um pouquinho, né? Quando eu tenho x ao quadrado, eu não tenho nenhum número que acompanhe o meu x ao quadrado, ele vale 1, tá bom? Por isso que o a aqui é igual a 1. O meu b vale quanto? Menos 4, porque todo número que acompanha só o x é o meu valor de b. Então, o meu b vale menos 4. E o c, ele não era sozinho? Então, quer dizer que o c é qualquer número pertencente aos reais. Então, o meu c, ele é igual a menos 3 nesse exemplo aqui. Ficou claro isso? Professora, Oi. por que essa vírgula vai depois do 1? Essa Só vírgula... para separar mesmo? Só para separar. Isso. É só para separar e organizar, tá? Ok. Se não quisesse colocar, não tinha problema nenhum. É porque foi pôr só um à frente do outro, é para organizar, tá? Exemplo 2. Olha esse exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 9. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, nesse segundo exemplo, está faltando quem? Eu sei que é uma função de segundo grau. Por quê? Porque eu tenho x ao quadrado, mas está faltando um integrante da função de segundo grau. Quando está faltando, o que acontece? O que eu faço? Vamos aqui para o exemplo, ó. Então, eu tenho o meu a, como eu disse para vocês, toda vez que eu tenho x ao quadrado sozinho, ele vale 1. Então, o meu a vale 1. Mas está faltando o b, que é o mais bx. Não tem nesse exemplo. Quando não tem, nesse caso, então o meu b, ele vale 0, tá bom? O meu c eu tenho, porque aqui eu tenho menos 9 sozinho. Então, o c sempre é um número real inteiro, tá? Inteiro. Então, eu tenho o c, ele vale menos 9. Ficou claro isso aqui? Posso ir para o próximo exemplo, né? Professor, Oi.
Esse exemplo pode copiar aí no caderno? Pode. Agora, meninos, olha esse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 6x ao quadrado. E agora, professor, isso é a função de segundo grau? Sim, também é uma função de segundo grau. Por que é uma função de segundo grau? Para mim identificar que ela é de segundo grau, eu tenho que ter o x ao quadrado e ele tem que ser diferente de zero. Tá? Ah, mas e não tem o B e não o C? Não importa B e C ser igual a zero. O que não pode ser igual a zero é somente o meu A. AX ao quadrado, que é o número real que acompanha o x ao quadrado. Ele não pode ser zero. O B e o C, como são números reais somente, eles podem ser zero, mas o A não. Porque se o A for zero, vai cancelar esse x ao quadrado. Cancelando o x ao quadrado, deixa de ser uma função de segundo grau, certo? Então, eu tenho aqui o valor de A. Meu A vale quanto? 6. Como que eu sei disso? É o número real que está acompanhando o x ao quadrado. Então, A vale 6. E aí, professora, não aparece o mais BX e nem o mais C. Quando isso acontece, significa que o meu B é igual a zero e o meu C é igual a zero. Ficou claro isso, primeiro ano? Me respondem. Ou então fala, não, professor, não entendi nada. Que eu volto. Que eu volto e explico novamente. Professora, ainda estou meio perdida. Tá perdida? Então vamos lá, Jéssica. Vamos lá. Talvez a sua dúvida é de outros, eles estão com coragem de perguntar. Então vamos lá. Vou voltar de novo. Como que eu identifico uma função de segundo grau? A primeira carinha de uma função de segundo grau, ela tem que ter ax ao quadrado mais bx mais c. Só isso. Vou voltar lá no enunciado inicial da definição. Uma função de segundo grau é isso. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Todos eles são números reais. Mas para ser uma função de segundo grau, somente o meu A, que é o que acompanha o x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Ficou claro isso, Jéssica? Sim, entendi. Entendeu? Então, dito isso, entendeu? Isso entrou na minha cabeça. Então, agora, quando eu mostrar para vocês o exemplo novamente, vocês vão poder, então, identificar se é uma função de segundo grau ou não. Então, presta atenção. O meu A, que é o meu número real, que acompanha o x ao quadrado, somente ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. O bx pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. O meu c pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Se o b e o c for igual a zero, não deixa de ser uma função de segundo grau. Por quê? A regra está aqui, ó, primeiro ano. O A tem que ser diferente de zero. Entenderam isso? Sim. Entenderam? A regra tá bem aqui, ó. Nesse sinalzinho de diferente. O meu A, que é o número real que acompanha o x ao quadrado, que multiplica com o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Isso que eu preciso entender, tá? Ana Clara levantou a mão, tem alguma pergunta para fazer? Não? Entendido isso, então a gente volta nos exemplos de novo. Primeira coisa que eu tenho que ver, é uma função de segundo grau ou não? Para ser uma função de segundo grau, ela tem que ter essa característica de x elevado ao quadrado. O meu f de x tem que ser igual a x elevado ao quadrado, mais um número real que multiplica com o x, mais um número real somente, que ele vai somar ou subtrair com a função quadrática. Só que tem que ter tem um detalhe importante. O meu A, que é o número que multiplica com o meu x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. O B pode ser igual a zero, o C pode ser igual a zero, mas o A não. O A tem que ser diferente de zero. Então, desses exemplos aqui, agora, eu pergunto para vocês, todos eles é uma função de segundo grau? Sim ou não?
Sim. Sim, por que eu sei disso? Porque eu sei todos eles têm x ao quadrado. Em todos os exemplos, o meu a aqui, ó, o meu x ao quadrado, o número que acompanha ele, nenhum deles é zero. Todos são diferentes de zero. Por isso é uma função quadrática ou uma função de segundo grau. Agora, eu posso identificar os meus coeficientes. Quem é o coeficiente que eu estou falando agora? É o meu B, o meu C, entendeu? Até mesmo o valor do meu A. Toda vez que eu falo em coeficiente, eu estou falando qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C. Anotem isso aí. Toda vez que eu falo coeficiente em função quadrática, eu estou perguntando qual é, para você identificar quanto vale o seu A, quanto vale o seu B e quanto vale o seu C. Qual é o número que representa cada um deles. Então, no primeiro exemplo é ótimo, porque a função quadrática está completa. Eu tenho, então, x ao quadrado, em que o meu A aqui é diferente de zero, menos 4x, então eu sei que aqui é o meu B, menos 3, esse número inteiro aqui, eu sei que é o meu C. Então, se eu perguntar para vocês qual é o coeficiente A, qual é o coeficiente B e qual é o coeficiente C, basta vocês igualar, ó. A é igual a quanto? A 1. Lembra que eu falei que quando não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado, vale 1, tá? Não é 0, não. É 1. Quanto vale o seu B? É o número que está aqui multiplicando com o x. E no caso é quanto? Menos 4. Nunca esqueçam o sinal, isso faz toda a diferença. Se fosse o mais aqui, então vocês colocariam somente 4. Não precisa colocar mais 4, só 4. E quanto vale o seu C? Se fosse positivo, vocês colocariam C igual a 3. Mas como é negativo, coloca C igual a menos 3. Não esqueça o sinal, tá? Exemplo 2, aqui o segundo exemplo. Nós temos uma função de x que é igual a x ao quadrado menos 9. Eu sei que é uma função... Oi? Volta lá, fazendo favor. Onde? Tô terminando já. Aí. Tô terminando de copiar. Tá. Mas eu posso ir explicando, né? Pode. Então, ó, segundo exemplo. Sei que é uma função de segundo grau. Tá travando um pouquinho na internet. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Tá? Sei que é uma função de segundo grau. Por quê? Eu tenho um x ao quadrado e ele é diferente de zero. Então, é uma função de segundo grau. Agora, eu vou identificar quem é o meu coeficiente A, quem é o meu B, se ela tem ou não. Nesse segundo exemplo, eu tenho o meu valor de A, eu tenho o meu valor de C, mas não tenho o meu valor de B, porque eu não tenho nenhum número aqui, ó, que está multiplicando com x somente. Ele não apareceu. E quando ele não aparece, o que acontece? É simples. Lembra da regra? Somente o A tem que ser diferente de zero. Quando o B e o C pode ser igual a zero, não tem problema nenhum. É o que a gente faz aqui. Quando o x ao quadrado está sozinho, então o meu A vale 1. Tá bem aqui. O meu B não tem. Eu não tenho nenhum número multiplicando com o x aqui, nem apareceu. Então, quando isso acontece, só tem um valor que pertence ao B, que é 0, tá? Então, por isso o meu B aqui é igual a 0. E o C, quanto vale o meu C? O C não é um número inteiro, então aqui é o meu menos 9. Ah, professora, e se fosse mais 9? Então, ficaria C igual a 9, tá bom? Agora, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo ele é melhor ainda. Porque o terceiro exemplo, eu só tenho f de x igual a 6x ao quadrado. Então, eu só tenho o valor do A, do coeficiente A. Eu não tenho o valor nem do B e nem do C. Mas lembra da regrinha? O A tem que ser diferente de zero. O B pode ser igual a zero e o C pode ser igual a zero. Somente o A que tem que ser diferente de zero. Então, tem uma função de segundo grau? Tenho, porque eu tenho x ao quadrado em que o A é diferente de zero. Então, é uma função de segundo grau.
Então, quanto vale o meu coeficiente A? A vai ser igual a 6. Professora, mudou. Mudou, agora não é mais 1. Por que que é 6? Porque o número que está multiplicando com x ao quadrado é quanto, primeiro ano? 6. Então, o A vale 6, tá? E agora, o B não apareceu. Toda vez que não aparecer, quer dizer que o meu B é igual a 0. Nesse exemplo aqui, não apareceu o meu C também. Então, toda vez que ele não aparece, quer dizer que o C é igual a 0. Ficou claro? Sim. Agora, vamos para o último exemplo. O último exemplo, dá uma olhadinha para essa função. Tem o f de x, que é igual a menos 4x ao quadrado, mais 2x. É uma função de segundo grau? Sim. Por quê? Porque o meu x aqui, ó, é diferente de 0. Né? O meu a aqui é diferente de 0. Então, ele não anula o x ao quadrado. E ele vale quanto? Ele vale menos 4. Tá faltando quem nessa função aqui, quadrática? Quem que tá faltando? Eu sei que toda vez que eu tenho um número que multiplica com x é o valor do b, coeficiente b. Qual que tá faltando? O número inteiro. O número inteiro em função quadrática é chamado de c. Ele é o que não tem. Então, quanto ele vale? Eu sei, então, que é uma função quadrática ou função do segundo grau, porque o meu x ao quadrado tem um número inteiro multiplicando com ele e é diferente de 0. Nesse caso, vale quanto? Menos 4. E se fosse só 4? X ao quadrado, então A valeria quanto? 4. O meu B eu tenho, porque eu tenho um número aqui inteiro multiplicando com o x. E vale quanto, primeiro ano? 2. Então, B é igual a 2. Quem é que está faltando? O C. O C está faltando. Quando eu não tenho o C, ele vale quanto? Só tem um valor para ele quando ele não aparece na função, que é o 0. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Nossa aula tá... Oi, pode falar. Explica essa última aí de novo, por favor. Explico. F de x é igual a menos 4x mais 2x. Então, quem que está faltando nesse último exemplo? O meu C, porque eu não tenho ele aqui, ó. Como que eu sei que eu não tenho ele? O meu C sempre é um número inteiro que complementa a função. Tipo o primeiro exemplo. X ao quadrado menos 4x menos 3. Aqui eu tenho valor de A, de B e de C. Toda vez que isso acontece, ó, toda vez que isso acontece, eu vou observar uma coisa. Primeiro, se ela é uma função de segundo grau. Para ela ser uma função de segundo grau, só tem uma única regra. Estou repetindo isso o tempo todo para vocês não esquecerem. O A, que é o número que multiplica com o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de 0. Se ele for diferente de 0, o meu B e o meu C pode ser igual a 0. Continua sendo uma função de segundo grau, tá? Essa é a regra. Ah, professora, mas se o A for igual a 0, se A for igual a 0, então deixa de ser uma função de segundo grau. E aí nós não temos uma função de segundo grau. Então, eu tenho o meu valor de A. Eu sei que ele vale quanto? É sempre um número que está multiplicando com x ao quadrado, é o meu valor de A. E nesse caso é menos 4. E se fosse só 4, somente 4 positivo, então meu A não valeria menos 4, valeria 4, tá? E o meu B, eu tenho ele? Tenho, porque o meu coeficiente B é sempre um número que está multiplicando com um x. Nesse exemplo eu tenho. Vale quanto? 2, tá? Vejam bem. 2 positivo, basta que eu coloque aqui 2. Não precisa colocar mais 2. E aqui, ó, tá faltando quem que pertence à função de segundo grau? O meu mais C, ou o meu C, que é o número real inteiro. Toda vez que isso acontece e falta ou o B ou o C, só existe um valor que pode pertencer, no caso o meu C que eu não tenho,
que é o 0. Então, toda vez que isso acontecer, o meu C vai ser igual a 0, tá bom? Voltando aqui no exemplo anterior, olha só, eu só tenho o valor de A, 6x², não tenho B e nem C. Então, o meu A vale quanto? 6, porque é o número que está multiplicando com x². Mas eu não tenho um número que multiplica com x e eu não tenho um número inteiro. Toda vez que isso acontecer, só existe um valor para B e para C, que é o 0. Como o B não aparece, ele é igual a 0. Como o C, nesse exemplo aqui, não aparece, ele é também igual a 0. Ficou claro? Ficou. Ficou? Eu vou parar meu compartilhamento de tela, porque o Zoom já me notificou que a nossa aula está acabando. Meninos, nós temos aqui 17 alunos participando da nossa aula. Todos colocaram o nome aqui, que eu vou imprimir essa listinha de vocês. Vou passar dar a notinha de vocês de participação. 2 pontos por participação, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sexta-feira a gente se encontra novamente. Tá bom. Alguma pergunta? Jéssica, Gustavo? Professora, Oi. sobre a questão que, assim, a senhora já passou muitas atividades antes, a gente parece que vai retornar em setembro, é isso? Não sei. Muito bem. Como é que vai funcionar essas atividades que já, assim, já passaram? O que a gente não aprendeu? A senhora já sabe como que a gente vai trabalhar em cima disso aí? Não, o que acontece? Não foi passado nada para nós ainda, porque a subsecretaria ainda não deu um parecer, sabe? Mas todas as atividades que vocês me enviaram, tá lá pontuado como nota, que eu estou pontuando vocês. Por que eu estou pedindo que vocês participem dessas aulas? Porque justamente eu não sei como que vai ficar nem como que vai acontecer, né? Eu estou pontuando a participação e quem fez. Ah, professora, mas eu nem sei se eu acertei. É por isso que eu estou revisando esse conteúdo de novo. Eu mesma explicando para vocês, porque aí eu acho que fica melhor, né? E aí, tudo que vocês fizeram, eu vou dar nota em cima disso. Aí, como que eu vou fazer? Se eu vou só somar, se eu vou só dividir, eu vou guardar tudo. Depois, o total, o somatório de tudo, é que eu vou ver depois que for passado para a gente que deve ser feito. Tá bom? Ok, mas se ainda tiver, tipo, alguma tarefa pendente, pode continuar mandando? Pode, eu vou mandar, por exemplo, um e-mail hoje para a Juliana, para vocês estarem me enviando as atividades que vocês não conseguiram fazer, que vocês não pôde enviar, encaminharem por e-mail, tá? Ok. Porque aí fica mais fácil até para mim ter o controle, quem realmente entregou, quem ainda não entregou, só que tem uma diferença. Quem entregou em dia, que tá lá que postou lá no Google Class, quem pôs em dia vai ter uma nota diferenciada de quem entregou depois. Tá bom? Ok. Porque é justo, né? Quem cumpriu com a data certinho, entregou no dia, tem uma nota diferenciada. Eu acredito que é justo fazer assim. Ah, mas quem entregou depois não vai ter nota? Não, vai ter. Só que diferenciada de quem entregou em dia. Tá bom? Professora, essa explicação de hoje precisa mandar para a senhora? Não, basta que você tenha no caderno, porque eu não passei atividade. Vocês vão só me enviar quando eu passar a atividade, tá? Tá bom. Atividade, porque a sua participação na aula já fica contando como aqueles 2 vistos de caderno que eu dava em sala, sabe? Você assistir a aula, você já tem essa nota. Aí, só quando eu mandar atividade, aí você faz e envia para mim. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Gente, se interromper do nada, que é porque o Zoom cancelou a nossa aula, porque só é 40 minutos, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Então, olha, só para reforçar. Então, eu vou mandar um e-mail. Quem não mandou atividade ainda,